Quem está feliz com Jesus, diga amém. Quero agradecer primeiramente a Deus por ter nos trazido em paz e segurança a este lugar, ao Espírito Santo que tem nos conduzido. Agradecer também a pessoa do meu amigo irmão, Pastor Euler. Conhecemos desde criança, convivia na casa dele, ele na minha. Muito amigo do meu finado irmão, missionário Galileu também. E o pastor Euler é um grande irmão, é um irmão em Cristo, e podemos dizer que é um irmão em sangue também, porque a mãe dele também foi uma grande mãe para mim, na minha infância também. Convivíamos juntos, e hoje se tornou aí um grande homem de Deus, muito usado nas revelações, muito usado no poder de Deus, como os irmãos já o receberam aqui. E eu fico muito feliz, de saber que essa igreja ama o pastor Euler, e por essa, o pastor fala muito bem do pastor, viu? Pastor, direto de falar do pastor José, lá da cidade de Guariba. Se Deus quiser, eles vão preparar o momento, só um pouquinho, só fundo. Glória a Deus, um pouquinho mais, louvado seja Deus, para cima. E é um prazer para nós também estar conhecendo o pastor José, a igreja, a família, em nome do Senhor Jesus, Quero agradecer pela confiabilidade do altar. Nós estamos aqui debaixo também, na cobertura do nosso pastor, o presidente Odair, missionária Ana Cristina, porque o que mais tem aí é pregadores, irmão, que saem pregando a palavra de qualquer jeito, Nós estamos aqui debaixo de uma cobertura também, pastor. Eu sou pastor há mais de 20 anos, mas eu estou debaixo de uma cobertura. O pastor Euler também está debaixo de uma cobertura, como vocês também estão debaixo da cobertura do pastor e da nossa amada esposa, desse ministério. Então está uma bagunça, louvado seja Deus. Então eu quero agradecer todos que estão presentes aqui pela confiabilidade. E olha para o irmão, diga para ele: Deus tem uma palavra para o seu coração. Se segura aí na cadeira e aperta o cinto, porque hoje nós vamos navegar na palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela por gentileza. Oh, glória a Deus. No livro de 2 Coríntios, capítulo 4, e a partir do versículo 7. Amém? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Glória a Deus. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Quem achou, diga amém. Para lermos juntos, O poder do servo vem de Deus. Olha que tremendo, pastor. O poder do servo vem de Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga: precisa estudar um pouco mais da Bíblia. Vamos à leitura, irmão. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Eu vou contar até 3 e gostaria que a igreja repetisse comigo o versículo 7 que acabamos de ler. Ou eu vou ler e vocês repitam comigo, amém? Vamos lá. Temos, porém, mais forte que a Pai Jesus, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Dá uma linda salva de palmas para Jesus.
glória a Deus. Oh, glória a Deus. Pode se assentar, igreja querida. Meus amados e queridos irmãos, estamos diante de um texto extraordinário que se refere, foi também escrito, direcionado pelo Espírito Santo ao nosso querido e amado apóstolo Paulo. E queremos, dentro dessa mensagem, com um tema não subordinado ao tema, porque o pastor nos deixou livre para ministrar uma palavra, mesmo sabendo que é um culto de família. Se você prestar atenção e estiver ligadinho na palavra, você vai sair daqui com um direcionamento da parte do Espírito Santo de Deus. Paulo ele escreve: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, pastor José. Mas para mim iniciar e entrar dentro do texto, eu preciso explicar para os irmãos e fazer uma pequena introdução a respeito da história de Coríntios. A respeito de Coríntios. Coríntios, para quem não sabe, era uma cidade materialmente próspera. Coríntios, para quem não sabe, era uma cidade moralmente corrupta. Coríntios, para quem não sabe, era uma cidade turística. Coríntios, para quem não sabe, era uma cidade populosamente muito grande de Solana Fernanda. Coríntios, para quem não sabe, era uma cidade influenciadora, pastor. E por Coríntios ser uma cidade turística, uma cidade que crescia economicamente assustadoramente na época atual da sua existência. É bem verdade, e verdade é essa, senhoras e senhores, que vinham de outras cidades, de outras localidades, de outras regiões, de outras províncias, de outros lugares, perto e também de longe, homens grandes e pequenos, pessoas de todo tipo, de grau de sociedade, tanto poderosos como os escravos, casais, homens, brancos, pardos, negros, pessoas que desejavam conhecer essa famosa cidade chamada Coríntios. E quando eles entravam e chegavam perto dos portões de Corinto, porque era uma cidade fortificada, era uma cidade que era controlada, louvado seja Deus, e bem organizada pelos governantes que regiam aquela cidade. E quando os turistas, os curiosos, chegavam para conhecer a cidade, eles se deparavam com quem? Com os guias turísticos. Eles se deparavam com pessoas que tinham a incumbência e a profissão de levar esses visitantes, essas pessoas que chegavam no portão para conhecer a cidade, os lugares históricos, arqueológicos, os grandes museus e as grandes maravilhas que existiam nessa grande potência chamada Coríntios. Só que eu tenho que frisar algo interessante. Quando eles chegavam nessa cidade, existia um contrato dos governantes da cidade com os guias turísticos, que até hoje funciona esse tal de guia turístico. Vemos ver que a cidade mais visitada pelos evangélicos é a cidade de Israel, porque todos querem conhecer as raízes de Jesus, todos querem pisar no sol aonde ele nasceu, todos querem conhecer aonde Jesus nasceu. E chegando lá também tem que ter um guia turístico. Eu mesmo vou para Israel, espero um guia aí também. Quem sabe, né? Estou profetizando. Vambora. Quem quer conhecer a cidade onde Jesus nasceu, levanta a mão aí. Deus pode te levar lá. Chegando lá, tem que ter alguém para te mostrar, para te direcionar. Aqui nós precisamos de um irmão aí. Como chama o irmão? O que buscou nós lá na porta? Paulo, nosso irmão Paulo. Nós precisamos do nosso irmão abençoado para nos trazer aquilo que nós conhecemos. Assim também todos que chegavam no portão de Corinto tinha que ter uma pessoa para mostrar o caminho. Só que essas pessoas estavam debaixo do legado espiritual da parte do inimigo, porque existia uma potestade, pastor Leandro, segundo a teologia, Flávio José e outros historiadores antigos da Bíblia Sagrada, Corinto estava dominada por uma potestade e por principados espíritos da maldade.
E aonde este lugar, nesta província, existiam vários tipos de templos levantados por mãos de homens, aonde todos os templos eram dirigidos a um Deus. Existia o templo Deus Baal, ao Deus dos filisteus, templo para o Deus dos amorreus, templo para o Deus dos heteus. Todo tipo de templo com Deus existia naquela cidade de Corinto. Mas precisamente na cidade, na pequena província de Atenas, que era como se fosse um distrito de Corinto. Logo nós vamos falar sobre isso apenas. E quando eles chegavam ali, eles eram levados para esse lugar da abominação, porque existia um templo também direcionado à deusa Diana, onde as pessoas se prostituíam, faziam todo tipo de arruaça, e isso entristecia o coração do Deus Todo-Poderoso. Deus estava indignado, porque da mesma maneira que Corinto crescia economicamente, na logística, louvado seja Deus, assim como Corinto crescia assustadoramente na potência, assim como Corinto crescia com o teu nome, e o seu nome era soprado para todo lugar, também Corinto da mesma forma se degradava espiritualmente na presença do Deus Todo-Poderoso. Eu vou falar, Jesus, eu vou falar. Tem pessoa que não pode ser abençoada, pastoreiro. Se ele for abençoado, ele sai da igreja, não gosta da igreja. Tem pessoa que não pode Deus dar o carro para ele, porque se dá o carro, ele não vem mais para a igreja, ele vai para outro lugar. Mas aqui eu sei que é diferente. Se Deus te der um carro, se Deus te der uma casa, se Deus te der condições, você vai investir na obra missionária do Deus Todo-Poderoso. Se alguém acredita, levanta a tua mão e receba, porque Deus ainda vai te honrar nesse ano de 2021. Eu creio. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto a graça dele. Oh, aleluia. É um marketing debaixo do tapete. E até hoje é isso aí. Só que hoje eu estou descobrindo algumas coisas aí, pastor José, debaixo do tapete. Alguns andam pegando cadeia, o Lula andando pegando cadeia. E tem muitos que estão pegando. E antigamente eu conseguia esconder muita coisa debaixo do tapete. Aleluia! Porque não se brinca com a mão poderosa do Deus Todo-Poderoso. As pessoas que moravam naquela cidade, porque tinha crentes temorosos ali, a cidade estava corrompida, mas Deus sempre guardou os seus rabiscos aqui na terra de Deus. Deus sempre guardou os seus profetas. Deus sempre guardou aqueles que amam andar na obediência da palavra. Só quem está entendendo glorifica o nome dele. Deus está dizendo que ainda mesmo em caos, ainda no meio do vendaval da tua casa, te permite fazer um parênteses para profetizar na tua casa. Hoje é tudo da família, ainda que a tua família esteja desmoronando. Deus tem uma porta de escape para a tua família, assim diz o Senhor dos exércitos para essa igreja. Muitos irmãos estavam indo embora de Corinto. Alguns permaneceram, mas já estavam fracos na fé. Muitos já não oravam mais. Muitos já não acreditavam mais que aquela cidade poderia se render aos pés de Jesus, que aquela cidade podia mudar a visão daquela cidade, porque a cidade estava dominada pelo comércio. A cidade estava dominada, pastor, pela jogatina. A cidade estava governada por pessoas que um passava perto do outro. Você vendia um relógio para um, achava que estava ganhando dinheiro, o cara estava ganhando dinheiro em cima de você. De tanto roubalheira que tinha naquela cidade. Era uma cidade moralmente corrupta. Coisa feia a pessoa ter a moral de corrupta. Coisa feia é coisa a pessoa, melhor dizendo, que não tem, louvado seja Deus, caráter de andar na verdade de Cristo. E entendemos pela palavra que esses irmãos estavam desanimados. Quem não desanima? Só que é interessante é o seguinte: aqueles irmãos que achavam que não tinha jeito, aqueles irmãos que achavam que não tinha mais saída para aquela cidade, Deus estava olhando no teu alto e sublevando e dizendo: fique tranquilo, porque eu já tenho uma porta de escape para essa cidade. Eu já tenho uma porta de escape para essa família.
Bíblia Sagrada da Torá. Saulo também era um caminho, porque aprendera com o seu mestre. E agora Saulo lhe pede cartas para ir atrás, para perseguir o povo de Deus. Só que mal sabendo ele, irmão, no meio do caminho ele teve um encontro extraordinário com Jesus Cristo Nazareno. Não se preocupe com esse seu filho que está envolvido nas obras. Continue orando por ele, continue intercedendo por ele. Por que, pastor? Porque Deus está aparecendo para Saulo de Tarso, vai aparecer para ele no meio do caminho, e a história dele vai ser mudada, a retórica da tua vida vai ser mudada. Só se acredita, dá um ano de glória a ele. Falei, vaso. Talvez para a sociedade não seja nada, mas para Deus você é uma joia preciosa. Talvez lá na tua empresa, no lugar que você trabalha, não dão nada para você, mas o mundo espiritual te vê como uma joia preciosa. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Deus tinha um plano montado para a cidade de Corinto. Paulo cai no cavalo da exaltação. E ali ele ouve a voz nítida de Jesus Cristo dizendo: ei, Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu que fala comigo? Eu sou a Jesus Cristo a quem tu persegues. Ô meu irmão, você não entendeu. Como que Paulo estava perseguindo Jesus e Jesus assumiu para o céu? Pastor, que mistério que é esse? Todo aquele que persegue a tua vida está perseguindo a Jesus. Todo aquele que persegue a tua história está perseguindo a Jesus. Todo aquele que prejudica a tua caminhada está tentando prejudicar. Você não está entendendo? Todo aquele que se levantar pela tua vida, Jesus vai aparecer para ele. Jesus vai aparecer para ele. E vai dizer: eu vou lá no céu, eu vou lá na sala, porque ele é o protegido. Ele é o protegido. Só tem Deus, só tem Deus, só tem Deus. Aleluia. Tesouro em vaso de barro. Essa mensagem eu gosto de pregar. Os irmãos acham que não tem jeito, pastor. Só que eles não sabem que Deus está trabalhando. Olha só, eu quero está deixando essa lista aqui, eu não sei. Deus está falando com alguém. Os irmãos achavam que não tinha mais jeito. Os moradores crentes daquela cidade achavam que não tinha jeito da cidade. Mas Deus já estava trabalhando. Fala para o teu irmão: Deus está trabalhando no meio da tua família. Deus está trabalhando no meio da tua parentela. Deus está trabalhando no coração do patrão, do empresário. Coisa grande de Deus está vindo para esta igreja. Coisa grande de Deus está vindo para você esta noite, diz o Senhor dos Exércitos. Tesouro máximo. Eles não estavam dando saída, mas para todas as coisas Deus tem uma porta de escape. Para todas as coisas Deus tem um elemento surpresa. Para toda a situação Deus tem uma luz no fim do túnel. Não se desespere, porque Deus está trabalhando e logo vai ver uma luz no fim do túnel. Logo você vai ver uma porta de escape. Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo agora, voltando para falar, ele convertido. Estou resumindo, tem uma mensagem de mais de 1h30 de mensagem, né? Paulo agora, já convertido, pastor José. Paulo ele passa pela escola dos apóstolos. Eu tenho que falar isso aqui, tem um preso aqui. Paulo
O que você quer dizer com isso, pastor? O rabino aprendendo com, digamos, a linguagem de hoje, para muitos teólogos aí, crente analfabeto. E se não tiver teologia, não é analfabeto. Hoje, bíblico. Tem muito lugar que estão prendendo o pregador. Se não tiver teologia, não prega. Então, nessa igreja, muito homem de Deus não vai pisar no pé. Porque quem opera é o Espírito, não é a teologia. A teologia veio para ampliar o conhecimento, mas o Espírito veio para trazer a palavra da verdade. E Paulo entende, e está escrito, que todo o conhecimento que ele tinha, ele considera como esterco de quem diante do Evangelho. Está escrito, vai na Bíblia escrito. Ele reconhece e vai aprender. Ele passa pela escola dos apóstolos. Depois de ser aprovado, porque esse cara aí não está convertido, não. Ele passa. Falou, uma pessoa entra hoje, já quer que o pastor José não chegue já quer que daqui um mês hoje é presbítero. Daqui do lado, eu vou na outra que unge, vai lá, vai te ungir, mas vai jogar uma carga de responsabilidade, porque a quem também é dado, mais é cobrado. Aí não está preparado, volta para o mundo, volta para as rodas, porque não é no tempo de Deus esse ungido. Quem não está entendendo, diga aí, pastor, mas ainda não chegou, pode ficar tranquilo que vai chegar a tua hora. E na hora certa, Deus vai incomodar ele, vai incomodar a direção, vai incomodar a presidência, vai dizer, chegou a hora da minha serva ser ungido, chegou a hora do meu servo ser ungido, chegou a hora da minha serva ser honrada, chegou a hora do meu servo ser honrado, você não está entendendo? Chegou a hora, na hora de Deus, ninguém pode impedir o teu milagre de chegar. Glória a Deus, glória a Deus. Tesouro em vaso de barro. Tesouro em vaso de barro. Deus tinha uma porta de escape. Paulo agora, já convertido, aprovado pela escola dos apóstolos, eles liberam Paulo para levar a palavra. Irmão, só vai acontecer pastor de liberar. Você não é um crente rebelde. Senão, vai furar o perigo. Vai acontecer uma coisa. Pode acontecer um desastre. Vai debaixo da cobertura do anjo da igreja. Porque ele vai dar paz, meu filho. Deus te guie. Deus te honre. É assim, não é, pastor? Se tiver mentindo, pode me puxar para o paletó aqui. Tem que ser tudo porque tudo que começa errado. Eu falo muito isso. Tudo que faz certo vai dar certo. Quem está entendendo, diga amém. Começa a fazer as coisas certas e vai dar certo. Não começa as coisas erradas, não vai dar errado. Paulo agora sai levando o Evangelho de Cristo, pregando a palavra de Deus. Viagem missionária de Paulo para a Ásia. Viagem missionária de Paulo para tal lugar. Viagem missionária de Paulo para a cidade de Éfeso. E Paulo percorreu todas as províncias e cidades. Daqui a pouco o Espírito de Deus São Paulo, eu tenho um lugar para te enviar. E os irmãos em Corinto estavam sabendo de nada. Que coisa, né, você? Eles estavam orando, mas já desacreditados. Muitos já estavam escurecidos na fé. Não acreditavam na evangelização daquela cidade. Mas Deus já estava trabalhando. Deus falou no coração de Paulo através do Espírito Santo. Eu quero que você vá lá em Corinto, porque lá em Corinto tem uma cidade para ser evangelizada. Lá em Coríntios tem uma cidade para ser tratada pelo meu Espírito. Viagem missionária de Paulo à cidade de Corinto, está escrito. Quando Paulo chega na cidade de Corinto, irmão, um guia turístico jovem para Paulo, no estudo aprofundado, e pede para conduzir a Paulo até a grande cidade. E Paulo, inspirado pelo Espírito, o Espírito fala: vai com esse jovem. Como Paulo começa a andar por aquela cidade, o jovem faz a propaganda também dos lugares históricos. Aleluia! O jovem faz a propaganda para Paulo e para os templos que foram levantados por aqueles senhores. E o Espírito de Deus fala para Paulo: vai com ele. Chegando lá, pastor José,
Louvado seja Deus. Em Atenas, Paulo entra em Atenas, e lá em Atenas tem aqueles monte de templo. Ele entra num determinado lugar, aonde existia vários tipos de altares levantados para os seus deuses. E Paulo vivia como os outros turistas. O guia para esse altar foi levantado para o Deus dos Espíritos. Esse outro altar foi levantado para o Deus dos amorreus. Você lembra lá da batalha dos amorreus com Israel também? Esses outros deuses aqui são os deuses do Egito. Esse outro altar aqui é do grande imperador da Babilônia, o grande Nabucodonosor. Esse outro altar aqui é para a nação tal. Só que daqui a pouco chega no último altar, e aquele altar chama a atenção de Paulo. E o jovem fala: por que você parou diante desse altar? E nos outros altares eu te mostrei, você só dava um joia e passava para o outro. E Paulo olhou e falou: sabe por que eu parei diante desse altar vazio? Porque o que está escrito naquela placa me chamou a atenção. Sabe o que estava escrito na placa? Altar reverenciado ao Deus invisível, altar reverenciado ao Deus desconhecido. E Paulo falou: glória a esse Deus, ele é desconhecido para mim, mas ele se revelou no caminho de Damasco. Se prepare que Deus vai se revelar para você nessa noite. Deus vai se revelar para essa terra. Só quem acredita no meu nome da glória. Aleluia. Tesouro em vasos de barro. Foi ainda não, né? Eu olhei errado esse tesouro. Irmãos queridos, Paulo agora, direcionado pelo Espírito de Deus, ele começa a entrar no íntimos a Deus. E quando Paulo começa a olhar para aquela cidade, pastor ele começa a ficar decepcionado, porque ele vê o tamanho da corrupção que estava naquela cidade. Pastor José Paulo, ele
fica tão triste que ele fala: meu Deus, essa cidade é tão linda, tão bela, mas não tem a presença de Deus. Creio que pelos olhos espirituais Paulo sente a presença, né, daquela potestade que estava agindo naquele lugar. Porque tem casa de pessoas que você chega e não quer aquela limpeza espiritual, não é, pastor? Tem lugar que você chega e você fala: meu Deus, o que está acontecendo? Você percebe que aquele lugar está dominado por entidades malignas. Paulo percebe que aquele lugar está dominado. Você não pode aceitar que o inimigo domine o teu território. Olha para o teu irmão, se levante na tua casa como profeta e como profetiza e começa a liberar palavras de libertação dentro da tua casa, dentro do teu lar, no meio da tua família e no meio da tua parentela. Paulo vai chegando por aí lá dentro e não vê um crente sequer, não vê um louvor sequer. Só que chegando num bairro muito pobrezinho, no bairro mais humilde da cidade de Corinto, Paulo começa a ouvir uns louvores da harpa. Eu falei: peraí, eu achei que eu tinha crente aqui, mas tem crente aqui sim. Os irmãos estavam lá adorando a Deus escondidos, no fundo da casa, no fundo do casal. Quando Paulo chega naquela casa, ele é recebido gostoso, porque quando você chega na igreja, irmão, aleluia, você encontra a sua família. Você pode ser de Bebedouro, pode ser de Marília, você pode ir para São Paulo, você pode ir para São José do Rio Preto, para Ribeirão Preto, aonde Deus tem nos levado, você é recebido gostoso, porque o povo de Deus é um povo diferenciado, é um povo que tem amor no coração. Paulo é recebido gostoso porque por Áquila e Priscila, ou vice-versa. E ali Áquila e Priscila, que são os donos da casa, os anfitriões da casa que recebe Paulo. E Paulo fala: nossa, que maravilha, vocês estão adorando a Deus? Sim. Quem que é você? Eu sou um apóstolo de Jesus Cristo. E eles se alegram com Paulo: nossa, aqui a cidade está feia. Paulo falou: mas ela vai mudar. Paulo já começa com palavras positivas. A cidade está assim, mas ela vai mudar. Ah, não sei não, pastor, vai mudar. Irmão, você não pode mudar a tua determinação, o teu modo de pensar por causa das circunstâncias. O crente não anda por visto, o homem de Deus, a mulher de Deus não anda por aparência. O homem de Deus, ele anda pela fé, e pela fé você já pode ver a tua vitória nessa noite. Paulo começa a enxergar pela fé aquela cidade sendo evangelizada e convertida para Jesus. E Paulo fala: ó, a partir de hoje eu vou fundar uma igreja aqui nessa cidade. E vai começar aqui, já tem igreja, está no fundo, mas vai para uma calçada. Por que está escondido? As coisas de Deus não estão escondidas, não, as coisas de Deus estão na estrada. Paulo começa a fazer os cultos na calçada, pastor. E aí, Paulo falando, chama o João e fala: ó, vocês têm canela boa, vocês têm vigor. Então, a partir de hoje, você vai aprender todos os irmãos que estão parados e falam que tem um pregador ungido aqui, que vai trazer a palavra e que Deus vai falar na vida deles. E aí você tem um monte de jovem. Tem um pregador diferente aí, tem um pregador que conheceu Jesus, tem um pregador que está testemunhando que teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. O testemunho de Paulo começa a percorrer pela cidade de Corinto, e logo multidões começaram a chegar naquela casa para ouvir a poderosa palavra do Deus. E Paulo vê que na casa do Áquila e Priscila não concordava mais. Paulo tem, olha a palavra que eu vou liberar, toda atenção é
Não vai fazer, tem que fazer o melhor. E Paulo é aqui. Tem que fazer o melhor. E aí Paulo já levanta o círculo de oração. Meu pastor levantou aí, vai orar. O círculo de oração é as colunas da igreja. O círculo de oração começa a orar. Paulo continua com o evangelismo em massa. Paulo continua trabalhando de uma forma extraordinária na igreja. E a igreja começa a encher. A igreja começa a crescer. Irmão, aonde tem sinceridade, aonde tem busca por Deus, aonde tem compromisso com a obra, Deus ele faz a obra. Deus começa a enviar pessoas. As pessoas vêm curiosas para saber que movimento que é esse que está acontecendo lá em Guariba, que movimento que é esse que está acontecendo lá na igreja do pastor José. Não vai falar movimento de coisa nenhuma. É o poder de Deus, é o som do Espírito. É Deus que está trabalhando naquele lugar. Se você sente Deus, aleluia, pelo amor de Deus, a palavra aleluia, diz a ele, aleluia, dá um sinal que você está vivo, dá um sinal que você ainda acredita no seu Deus. E agora Paulo, depois da igreja está cheia, pastor, olha o que Paulo faz. Paulo conversa com a Priscila e fala: vocês que vão ser os pastores da igreja. Mas como assim você que é o pastor do povo? Não, eu sou um enviado de Deus. Os títulos de Paulo na Bíblia é a viagem missionária. Paulo não era pastor. Quem está entendendo, diga bem. Paulo era o quê? Missionário. Repete comigo, missionário. Missionário vai levar a palavra e faz um avivamento da igreja. Missionário vai e leva a palavra de fortalecimento para os irmãos que estão desanimados. Aquela palavra ungida, aquele alimento do céu. Só que depois de cortar para a igreja dele, irmão, vai estar dormindo na casa do pastor e comendo e bebendo, não. Uma semana é máximo, sai fora depois. Vai fazer a obra em outro lugar. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou falar. Está cheio de missionário e camarada pregar a palavra 2 vezes na igreja. E o pastor está querendo liberar o quarto de hóspede. Falou para o pregador, missionário: pastor, me dá mais uma semana. Vai para lá, missionário. Você não é missionário, né? Aqui na China. Missionário tem que saber o lugar dele. Paulo sabia o lugar dele. Quem está entendendo, diga bem. Paulo falou: tem que ir embora, porque o Espírito já está me incomodando. Não, ele está na Bíblia, irmão. Tem que falar o que, senão depois o Espírito Santo me puxa a orelha. Viagem missionário de Paulo. Ele não era pastor, não, ele era missionário, apóstolo de Deus. Aleluia. Oh, tem muito que não gosta, vou falar a verdade. E Paulo implanta o casal de pastores. E Paulo vai para outras regiões pregar a palavra. Paulo chega ao ponto de ser preso em Roma por causa do Evangelho. Quando Paulo, já preso, libera uma palavra para o rei Agripa, já com suas mãos em grilhões, antes da sua sentença pelo governador de Roma, pelo imperador, o imperador encontra-se com o rei Agripa. E o rei Agripa falou: eu queria ouvir este homem aí, porque a fama dele é muito grande, irmão. Você talvez ache que você não é conhecido aqui, mas a tua fama no mundo espiritual é muito grande. Ninguém me conhece aqui com a área, pastor Alexandre, mas no mundo espiritual os anjos de Deus te conhecem. Aleluia. O Pai, o Filho, o Espírito, a divindade te conhece. Aonde você pisa, os pés de Deus estão pesando. Aonde você coloca as plantas dos exércitos da terra, porque a mão de Deus vai junto com você. Aonde você vai, a presença de Deus vai contigo. Glória a Deus. A irmã lá no fundo entendeu, a outra irmã lá entendeu. Glorifica a Deus, porque Deus está com você em todos os lugares que você vai. Olha para mim, olha para mim. Glória a Deus. Paulo agora em fogo, prega para toda aquela multidão. E o rei Agripa fica abismado pela oratória, pela palavra e pela persuadez da mensagem de Paulo. Ele fala: Paulo, por pouco você não me convence. E ele se engana sem você, ó rei Agripa, porque eu estava pregando para convencer você.
Ele estava pregando para a massa toda. Falou, eu queria que toda essa multidão se convertesse para a igreja. Você viu só? O rei Agripa achou que Paulo estava dando tudo dele ali para casa dele. Paulo estava dando aquela mensagem com todo o coração, no desdentado, no rosto alegrado. Todos aqueles ouviram o Evangelho e eu creio que muitos aceitaram Jesus naquela noite. Quem está entendendo? Fica bem. Paulo foi sentenciado à morte, até chegar o dia do julgamento, coloca ele no cárcere. Lá em Corinto, infelizmente, pela partida de Paulo, os pastores ali eram predatores. Não continuam com o trabalho que Paulo estava fazendo. Era todo mundo que tem chamado. Depende do pastor, vai ter a igreja está cheia. Põe outro casal que é fechado na praça, não visita, o povo vai embora. É assim, meu? É assim. Tem pastor que é, né? Tem pastor que é mais. Mas a Priscila está ali firme. E a igreja começa a esvaziar de novo, sentindo saudade do nome de Deus. E o que acontece, pastor Alexandre? Eles têm uma ideia, eles começam a orar. Mas por quê? Quando o apóstolo estava aqui, a igreja estava cheia. Foi embora, a igreja estava vazia. Será que Deus não está conosco? A igreja está esvaziando cada vez mais. E eles vão fazer o nome de Deus. Quando tiver alguma dificuldade, vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar a direção de Deus. E ali eles começam a orar. E alguém fala: fiquei sabendo que Paulo está preso. E agora? Como vamos falar com o homem de Deus? Ele não pode vir mais aqui. Então envia uma carta para Paulo. Enviar uma carta, pastor, lá para Paulo em Roma, viajando de navio. A carta chega até Paulo e eles explicam a situação. E Paulo entristecido, ele fala: e agora? Como que eu vou fazer para ajudar esses meus irmãos em Corinto? Paulo tem uma ideia: me enviaram carta, eu estou preso, mas a minha mão não está. Eu estou preso, mas meu pensamento não está. Eu estou preso, mas o Espírito ainda está agindo. Paulo começa a escrever epístolas, cartas envia para tudo quanto é continente, cartas de elevação de ego, cartas para levantar a moral, cartas para levantar e persuadir novamente o povo a persistir na caminhada com Deus. Veja bem, uma vida: epístola de Paulo para a cidade de Corinto, epístola de Paulo para Éfeso, epístola de Paulo para as 7 igrejas da Ásia. Presta atenção, tá? Paulo preso, escreve carta. E uma carta chega até Coríntios. Fala para o irmão: alguma coisa vai chegar na tua casa. Alguma coisa vai chegar na tua casa. A carta chega, os pastorados, e Paulo libera uma palavra dizendo assim: olha, só tem uma solução. Vocês, para recuperar os membros dessa igreja e para que ela nunca mais venha acontecer o que aconteceu, primeiramente, vocês têm que reconquistar o território, porque o inimigo estava dominando o território de novo. Paulo chegou e expulsou o inimigo, foi embora, eles permitiu o inimigo entrar. Se você esmorecer, o demônio vai uma lambança no meio do teu casamento. Se você permitir Satanás fazer uma lambança lá no teu trabalho, se você permitir fazer uma lambança na tua família, nos teus negócios, começa a reconquistar o território. Como assim, pastor? Começa a colocar o joelho no chão, começa a entrar em oração, começa a jejuar, começa a interceder, começa a profetizar, começa a fazer a obra de Deus em tempo e fora de tempo, começa a ser um trabalho, começa a se encher da presença de Deus e algo sobrenatural vai acontecer. Reconquistar o território deles. E eles entenderam a mensagem, começaram a orar, jejuar, evangelizar. E não é um negócio certo. Começou a vir pessoas, porque as pessoas viram que não era Paulo que fazia diferença. Apesar de ser um rabino e ter uma boa palavra, mas os irmãos não entenderam que se eles não tivessem a presença do Espírito junto com eles, a obra não iria. Eles pediram a ajuda do Espírito, e o Espírito Santo de Deus começou a pairar novamente naquela igreja e operar sinais e maravilhas. O Espírito de Deus está operando maravilhas no meio dessa igreja. Seja curado pelo poder de Deus, seja curado pelo poder de Deus. Eu repreendo o câncer, eu repreendo a AIDS, eu repreendo o Covid, eu repreendo todo tipo de enfermidade.
glória. Eu sinto a graça de Deus aqui. Tu vai sair daqui com uma nova dimensão. Fala para o teu irmão aí, tesouro e vaso de barro. E aí Paulo escreve, antes da sua morte, temos, porém, uma das epístolas, uma palavra que foi encontrada e está registrada na Bíblia. Olha essa expressão. Temos, porém, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, esse tesouro, repita comigo, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eles entenderam que para aquela igreja permanecer, eles dependiam tão somente do poder de Deus. É muito forte, né? É muito forte a palavra, irmão. É muito forte. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Pastor, mas eu não tenho um real no bolso hoje. Não pude nem ofertar nem dizimar. Pastor, lá em casa estou desempregado, está faltando até o sal, a farinha. Não se preocupe, porque o importante é você ter um tesouro chamado Espírito Santo. Talvez você não tenha prata, não tenha ouro, não tenha um anel em teologia, talvez você não tenha nenhuma aliança de casamento, porque você não tem condição. Talvez você não tenha condição, ou pode de sair daqui em uma lanchonete, mas Deus conhece o teu coração e você tem algo mais precioso que isso. Você tem o Espírito de Deus sobre a tua vida, sobre o teu ser, que vale muito mais que as coisas terrenas aqui nessa terra. Tesouro do Espírito Santo, tesouro do Espírito Santo, tesouro do Espírito Santo. Aleluia. Tu não tem condição, mas tu tem o Espírito. Tu não tem dinheiro, mas tu tem o Espírito. Tu não tem, aleluia, uma companheira, mas tu tem o Espírito. Tu não tem um companheiro, mas tu tem o Espírito. Eu vou falar, você não tem um emprego, mas você tem a presença do Espírito. E aonde você vai, a presença do Espírito está te conduzindo e vai te levar. Glória. Tesouro oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Adora Ele, adora Ele, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Aleluia. Para mim terminar, eu gostaria de falar de 3 tipos de vasos que tem na igreja. Meu Deus. Deus mandou falar o que fala. Aleluia. Tem 3 classes de crente na igreja. Oh, glória a Deus. Pastor, eu descobri que tem 3 tipos de vasos, 3 tipos de classes de vasos. Primeiro é o vaso funil. Quem já viu um funil? Quem tem um funil em casa? Levanta a mão. Funil. Você já viu como é que é o funil? Eu vou falar, vocês me desculpem. O vaso funil tem a boca deste tamanho, mas é bem estreita onde passa o líquido, porque o funil já foi feito para essa finalidade. A boca ser grande, você derramar o líquido ou algum ingrediente, né? E ali ele ir para uma garrafa que tem a boca pequena. Mas tem esse tipo de vaso na igreja, vaso funil. A boca do homem da mulher é tão grande, que fala mal de ar, fala mal de Deus, fala mal de ser, mas a finalidade dele é muito pequena, a mentalidade é muito pequena, por isso que ele não é abençoado, por isso que nada acontece na vida dele, porque ele está na posição de vaso funil, mas Deus está hoje profetizo que o vaso funil vai se converter em vaso de barro. Em vaso funil hoje é o Espírito de Deus que pega, tu vai se converter em verdade e vai se transformar em vaso
seja ela de vidro ou uma garrafa de plástico. O vaso garrafa é interessante. O vaso garrafa, ele tem um reservatório muito grande. O vaso garrafa ele é bem abençoado, porque ele vigia da boca. A garrafa já é pequena, vaso garrafa, a boca é pequena, ele só vai ouvindo, ele só vai escutando. Provérbios: a boca que muito fala se encontra engano, mas aquele que guarda a sua língua conserva a sua alma. Diga amém. Fale menos e ore mais. Fale menos e ore mais. Fale menos e vigie mais. Fale menos e faça mais pelo reino de Deus. Então o vaso garrafa é diferente do vaso vinho. Não é aquelas coisas, mas ele ouve, fala aquilo que é necessário, mas ele concentra dentro do seu interior toda a mensagem pregada pelo pregador, toda a palavra que foi liberada através do louvor, todo o culto que foi envolvido nesta noite. O vaso garrafa, a boca é pequena, ele só está engolindo e guardando dentro de si a palavra de Deus. O vaso garrafa é abençoado. Só que eu descobri que tem um vaso muito mais abençoado que o vaso garrafa, que é o vaso de barro. O vaso de barro, eu poderia falar vários tipos de vaso aqui, né? Tem vaso redondo, vaso não sei o que, vaso de fundo, mas eu mesmo não vou dar esses três, né? O vaso de barro, pastor. O vaso de barro, não, ele é muito melhor que o vaso bonito e que o vaso garrafa. Porque o vaso de barro, ele não tem aquela prepotência. Não é igual o vaso bonito, que quando Deus levanta ele como pregador, em determinadas igrejas aí, ele interna um novo que ele comprou e olha para a cadeira, já quer passar um pano, senão vai sujar o terno dele. O vaso da garrafa fica preocupado da altura do som, da qualidade do microfone, quer uma toalha só para ele, quer que o pastor providencie um hotel para ele ficar. Esse é o vaso da garrafa, cheio do homem, cheio de ética, está cheio para ele. Só vou na tua igreja se você depositar tanta continha na minha conta antes. Sai fora desse vaso aí, sai fora desses pregadores aí. Eu só vou na tua igreja, pastor, é X para dentro da igreja, é 200, é 300, é R$1.000. Se você depositar 500, eu vou. Chegando aí na porta, o obreiro tem que dar envelope para os outros 500, não vou embora. É assim, é o vaso da rafa. Mas Deus está procurando os vasos de barro. Onde tem vaso de barro, aqui levanta também. O vaso de barro, onde o Espírito sopra, ele vai. O vaso de barro, onde Deus está, ele vai. O vaso de barro, onde o pastor fala bem, orar, ele vem. O vaso de barro, fala bem, você levantar na campanha, ele não é quando ele fala, não levantar. O vaso de barro, ele ouve a voz do Espírito de Deus. Ei, vaso de barro, onde está você? Aonde está o vaso de barro? Levanta a mão. Porque Jeremias teve uma direção com vaso de barro. Jeremias ouve a voz de Deus também. Jeremias, seu servo, que foi sim, desce a casa do Deus, porque ali eu quero te mostrar uma coisa. O vaso não é de barro, ele obedece a voz de Deus, e ele está atrás do oleiro. Mas o que eu vou fazer aqui na casa dele? Chega ali, ele vê o oleiro trabalhando. Tem muitos lugares aí que ainda trabalham na mesma maneira, né? Tem muitos vídeos e uns vasos bonitos, né? Chegando lá, ele observa ali, e olhando, você vai aprender alguma coisa. Ele vai fazendo ali o barro tem sua ligadura, vocês trabalham com argila, eu peguei argila e mais algum ingrediente. Ele joga a massa ali naquele aparelho dele ali e começa a rodar aquela roda lá e vai montando lá.
da maneira que ele quer. Jeremias está observando ele um outro tipo de vaso, tudo bonito. Só que Deus fala, observa aquele, e ele começa a ver, ele vai moldando o vaso. Daqui a pouco o vaso está pronto. O vaso aos olhos de Jeremias está uma maravilha, porque ele não olhou, ele não conhece que vaso, você está entendendo, diga amém. Só quem conhece que vaso é Jesus Cristo, irmão. O homem aqui não te conhece, a mulher aqui não te conhece. Muitos estão dizendo que você não vale nada, muitos não estão dando um real para você, mas quem te conhece é o Espírito de Deus. Aleluia, oh glória a Deus. E Jeremias fala que vaso bonito, mas ele leva um susto porque o modelo fala, esse vaso ficou muito ruim, e quebra o vaso na frente de Deus. Por que você fez isso? Não ficou bom, meu filho. Como você faz, estava perfeito, mas para mim não ficou bom. Tem muita pessoa aí que acha que já chegou no grau da perfeição, que se acha pregador, acha pregadora. Eu não mais o pastor José, não vou abrir o ministério aí, porque Deus usou o profeta. Vai nisso, irmão, vai nisso, daqui a pouco tu está na cara da sarjeta. Aprenda a ser vaso de barro, aprenda a ser vaso de Deus, aprenda a esperar o tempo de Deus. Aleluia. O oleiro pega os cacos, amolece novamente o barro, começa a trabalhar, amassar, trabalhar de Deus é difícil. De repente tem pessoas aqui que estão sendo trabalhadas por Deus, e se você, aleluia, aguentar o processo do amassar o barro, Deus vai te transformar em um vaso de honra. Deus vai te transformar nesse vaso que Paulo disse, vaso de honra, vaso de barro, vaso de excelência na presença de Deus. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. E ali ele termina o molde do vaso. Quando o vaso fica pronto, ele mostra para Jeremias. E Jeremias tem uma lição naquela noite. Ele percebe nitidamente que aquele vaso era 1000 vezes melhor do que aquele que foi quebrado ao fora. E ele fala, Deus está me mostrando alguma coisa aqui. Deus está mostrando alguma coisa para essa igreja. Deus vai te fazer nessa noite, Deus vai te mudar nessa noite o vaso barro. Não se preocupe, pastor, mas eu não preciso mudar meu marido. E não profetiza que Deus vai mandar ele para uma olaria de Deus. Ele vai ser amassado, ele vai ser tratado, e vai virar o vaso de honra, vai virar o vaso de glória. Sobre a igreja do vaso de Deus, determinados glória de Deus. Sobre a igreja, glória a Deus, glória a Deus. Ele vai glória a Deus. Tesouro em vaso de barro. Fala para o teu irmão aí. Eu quero ser um vaso de barro. Eu prefiro ser um vaso de barro. Porque quando Jesus perceber que eu estou saindo da linha, Ele vai me voltar de novo. E Ele volta mesmo. Hoje nós encontramos um cidadão que está sendo moído por Deus. Né, pastor? Não tem que falar para você. Mas eu gostei. Porque nós vamos pensar um pouco do corpo também, né, pastor? Né? E o interessante é que ele está sendo moído por Deus mais uma vez. Deus tem uma honra para ele dele. Só que Deus está tratando, irmão. Você não vai ser no processo, eu vou falar para terminar. No processo do molde, enquanto você não aprender que tem que andar com Deus em verdade, em sinceridade. Depois que você parar com essa palhaçada de andar de qualquer jeito, Deus vai complementar, vai apoiar, vai terminar a obra-prima que Ele tem para fazer na tua vida. Aí você vai estar pronto, aí você vai estar pronta para ser um arauto, para ser um profeta, para ser uma profetisa, para ser um pregador, uma pregadora, um mensageiro do Evangelho de Cristo. Meu Deus, quem recebe essa palavra agora começar a falar para Jesus.
Aquilo que não pude expressar para a igreja, que o Espírito de Deus possa expressar os nossos corações. Quero novamente agradecer ao pastor José, a sua esposa, sua família, a esse ministério, ao seu corpo de obreiro, né, por essa oportunidade. Agradecer ao pastor Euler, que nos indicou, né, e eu me sinto muito honrado pelo pastor Euler saber que da sua pessoa, nas agências que você tem confiança em indicar esse ministério para transmitir a palavra de Deus. Quero agradecer a minha esposa, a missionária Fernanda, que também, mesmo estando, né, de gestante, fez questão de estar nos acompanhando também para honrar esse compromisso, né, e para estar louvando aqui nessa igreja. Amém? Aos meus filhos também, a Queda e o Alexandre, a toda a nave da igreja no nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu trouxe alguns CDs aqui comigo, lá fora, meu filho vai estar com eles nas mãos. Se você puder abençoar o ministério com R$10, você vai estar levando um CD. Tem um cantado e playback. São 8 louvores, né? 8 cantados junto com o playback. É CD. Se você quiser me abençoar lá fora, lá na calçada, lá, ele vai estar lá com o material. Se você sentir a pessoa do seu ministério. Pastor, mas eu não tenho nada, não tem problema. Eu já agradeço só de você estar aqui nesta noite, nos honrando com a sua presença. E eu volto o microfone para o homem da igreja com as palmas para o Senhor Jesus. Amém? Eu só tenho que agradecer aqui a presença